Vamos trazer então aqui a nossa querida defensora, porque nós sabemos que pessoas casadas têm diversos direitos e deveres compartilhados. Mas e quando o casal se depara, aliás, quando o casal se separa e não se divorcia? Esses direitos e deveres permanecem? Vamos descobrir juntos agora com a defensora pública, doutora Rafaela Moreira Canuto Rocha Pinheiro, que está comigo aqui nesse exato momento via live, que a gente quer saber, defensor, primeiro, boa tarde, um prazer tê-la conosco aqui no nosso Fala Defensor, no Fenômeno Fica Alerta, que a gente quer saber o seguinte, o direito aos bens do casal permanecem o mesmo depois da separação? Boa tarde. Boa tarde, Wilson. Boa tarde a todos os telespectadores. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer, em nome da Defensoria Pública, por estarmos aqui mais uma vez nesta oportunidade de tirar algumas dúvidas da população. Ih, caramba, será que nós perdemos o sinal da doutora Rafaela? É um prazer enorme. Está me escutando? Nós voltamos agora. Estamos com um problema na internet, vira, mexe, ele está travando, doutora Rafaela. Vamos tentar. Agora voltou. Muito bem, agora sim. Infelizmente não é a internet, é que o programa ao vivo é assim. Acontece sempre. Os assistidos estão aqui ligando. Muito bem, Estamos doutora. em horário de trabalho ainda. Mas tentando responder a pergunta. Após a separação de fato, não há mais compartilhamento de bens. Então, o que acontece? Se o casal se separou de fato, se deixou de possuir essa intenção de juntos constituir uma família, o regime de bens... O sinal está oscilando, doutora, mas acontece. Vamos fazer o seguinte, sabe o que acontece? É que as pessoas acabam ligando para o telefone da doutora Rafaela e quando ligam, acaba então aí cortando o sinal. Vamos fazer o seguinte, eu não sei como é que pode ser feito, não ligue para a doutora agora não, deixa ela dar entrevista. Não ligue não, deixa a doutora quietinha para ela poder explicar para a gente sobre a questão dessa separação, divórcio e tudo mais, tá bom? Vamos tentar, doutora, vamos torcer que as pessoas não liguem agora. Pode concluir. Então, tá. Então, com a separação de fato, o regime de bens escolhido pelo casal será diretamente afetado. Isso ocorre porque a separação de fato, ela interrompe totalmente os efeitos patrimoniais do casamento. Então, vai ser essa data da separação de fato, que vai ser a data importante no momento de uma partilha do patrimônio na hora do divórcio judicial. E claro que a divisão desses bens dependerá do regime de bens adotado pelo casal no momento do casamento. Muito bem, perfeito. Vamos fazer o seguinte, vamos para a primeira pergunta. Tem pessoas que querem participar desse bate-papo, que é muito interessante. Vamos ver quem faz a pergunta para a doutora Rafaela Moreira. Vamos ver então aqui. Quem faz a primeira pergunta, pode soltar aqui no nosso telão, é a Carla Medeiros, doutora Rafaela. Ela faz a pergunta o seguinte, doutora Carla, meu companheiro faleceu e agora a ex-mulher apareceu exigindo a herança. Ela pode, doutora? Bem, Wilson, é até um ponto importante, em primeiro lugar, explicar o seguinte, a pessoa que é separada de fato, ela não pode casar novamente enquanto não se divorciar, mas ela pode sim constituir uma união estável. Eu digo isso porque recebemos vários assistidos com essa dúvida. Então, é possível possuir uma união estável após a separação de fato. E respondendo agora diretamente à pergunta, se uma ex-mulher divorciada aparece exigindo a herança do seu ex, ela não tem direito a essa herança. O máximo que ela pode fazer é se habilitar no inventário desse seu ex-marido para pleitear a sua meação, caso não tenha sido ainda realizada a partilha de bens no divórcio. Da mesma forma, também não tem direito à herança a ex-mulher que se separou judicialmente ou de fato por mais de 2 anos. Ou seja, as pessoas separadas, elas podem ter direito à meação de sua parte, mas não à herança. Perfeito, bem explicado. Foi ótimo saber isso. Vamos saber a segunda pergunta, então, para os nossos telespectadores que querem participar aqui com a doutora Rafaela Moreira, que é defensora pública do Estado de Alagoas. É a Carla Medeiros. Peraí, saiu aqui do nosso telão. Vamos de novo. Muito bem, a Carla foi a primeira que fez a pergunta, né? Agora é a Leonora Simões que faz a pergunta para a senhora, doutora Rafaela. Ela coloca aqui, ó, doutora, fiquei morando na casa depois da separação, mas nunca fizemos o divórcio e a partilha. Posso pedir o uso capião da casa? Sim, Wilson, desde que satisfeitos os requisitos. Desde 2011, temos em nosso país o chamado uso capião familiar. O que é isso? O casal que mora junto, seja cônjuge, seja companheiro, se um deles abandonar o lar e o outro permanecer nesse lar,
por 2 anos ininterruptos, com exclusividade, como se proprietário fosse, exercendo aquela posse direta daquele bem para sua moradia ou de sua família, esta pessoa pode sim pedir uso capião familiar, desde que esse imóvel seja de até 250 metros quadrados e que esta pessoa não seja proprietário de outro imóvel urbano. É o que chamamos de uso capião familiar. Perfeito, ótimo. Eu não sabia, interessante isso, muito interessante. Vamos agora então para a terceira e última pergunta de hoje. As pessoas querem participar com a gente, é um assunto muito interessante e muito polêmico, né? Então, as pessoas que não se separam, por exemplo, doutora, pessoas que não se separam, mas, por exemplo, cada uma constitui a sua vida e tem todo o direito. Caso uma dessas pessoas morram, como é que fica a situação então para o que vai herdar, seja da pensão financeira da pessoa que recebe ou de imóveis, como é que fica isso? Como eu já mencionei, os efeitos patrimoniais, né, cessam no momento da separação de fato. Então, no caso, por exemplo, que uma pessoa se separou e bloqueou a pensão, os bens, a conta da pessoa por conta de uma pensão alimentícia do seu ex-cônjuge, essa pessoa ela não tem que ser obrigada a pagar essas dívidas contraídas pelo seu cônjuge após o relacionamento. A dívida alimentar é personalíssima e os seus herdeiros só serão obrigados a pagar essa dívida até o limite da herança deixada pela pessoa que faleceu. Perfeito, muito bem, explicadíssimo. Doutora Rafaela, mais uma vez quero agradecer a sua participação, suas informações muito importantes, didáticas, e a gente marca um próximo encontro aqui no nosso Fenômeno Fica Alerta, e esse caminho curto que nós estamos fazendo aqui com o Fala Defensor, com os nossos telespectadores, é uma prestação de serviço realmente brilhante e favorável. Muito obrigado pela sua participação. Nós aqui agradecemos, Wilson. Uma boa tarde, sucesso, tudo de bom, bom trabalho. Ela ainda continua, está lá trabalhando ainda, a doutora Rafaela Moreira, que é defensora pública do Estado de Alagoas. É prestação de serviço pura aqui no nosso Fenômeno Fique Alerta, tá bom? Muito bem. Fala, defensor.